Pronto. Então, boa noite a todos, hoje aqui reunidos para ouvirmos a explanação do Evangelho do nosso grupo Saja, e dando saudações àqueles que estão no Brasil, fora da Alemanha, não sei se tem alguém fora da Alemanha, e aqueles da Alemanha e aqui em Berlim. E lembrando que no final, na hora do passe, vocês podem colocar um copo de água ou uma garrafa de água para ser fluidificada. E agora vamos, então, com a prece inicial, através da Isa. Boa noite a todos. Põe dein Bild, bitte. Meu Pai do céu. Boa noite. Deus sabe. Deus conhece, em verdade, todos os sofredores. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faça julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Não condenes, ampara, porque Deus acredita em ti. Emmanuel. Com essas lições, com essa reflexão tão importante e realista de Emmanuel, como sempre, nós pedimos ao Senhor, pedimos a Deus, a todos, que nos proteja, que oriente a nossa, hoje, palestrante da noite, e que abençoe a todos nós, que possamos aprender a lição do Evangelho de hoje. Fiquemos e com os bons espíritos. Assim seja. Obrigada, Isa. Boa noite a todos. Eu sou Ana Maria, trabalhadora do Grupo Saja, trabalhadora da casa, e hoje eu vou guiar as nossas reflexões sobre o Evangelho, pedindo a todos que tirem o microfone, desliguem o microfone e a câmera, né, para não ter problema para ninguém. Se o nosso amigo, que seja muito bem-vindo, José Sávio, puder fazer, muito obrigada. Isso. Bom, hoje, então, nós vamos refletir sobre o item 8 do capítulo 9, que é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 8, melhor dizendo, é da instrução dos espíritos. É uma instrução dada pelo espírito Lázaro, em Paris, 1863, para a codificação de Allan Kardec. E eu vou ler o primeiro parágrafo. Quem tiver com o Evangelho pode seguir, e espero que todo mundo tenha lembrado de ter um copinho com um pouco de água, para no final nós bebermos a água fluidificada. Bom, o item 8 chama-se Obediência e Resignação, e diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação
é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, portanto, ou melhor, porquanto, carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, a pessoa que se acovarda, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, esse é o primeiro parágrafo do item 8. E para a gente começar a refletir sobre esse ensinamento do Espírito Lázaro, sobre essas duas virtudes, né? A obediência e a resignação. Eu vou convidar todo mundo para que nós, primeiro, vamos fazer assim, uma lembrança, né? Vamos pensar na nossa condição atual, ou seja, como habitantes do planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, e, assim sendo, nós passamos por vicissitudes, por sofrimentos, por problemas que são necessários para o nosso processo evolutivo como espírito imortal que nós somos. Nós também vivemos ainda de forma intensa a vida material. Vivemos o efeito dos apelos da carne, porque somos espíritos encarnados. Vivemos também os desejos de conquista, podemos até dizer com uma certa, de forma assim um tanto ou quanto feroz, abundante, esse desejo ou esses desejos de conquista do mundo. E também ainda agimos de forma instintiva. E com tudo isso, e por tudo isso, nós somos ainda também seres rebeldes, porque nós temos ainda muita dificuldade em obedecer. Obedecer às leis divinas, porque permitimos que os interesses da vida material se sobreponham às necessidades de conquista da nossa vida espiritual. No texto em questão, o Espírito Lázaro inicia já nos dizendo que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. E nós sabemos disso, porque Jesus, o ensino de Jesus, quando ele veio até nós, veio ao nosso planeta, ele veio em missão para nos mostrar, para nos exemplificar a lei plena de amor, de caridade, que significa o amor em movimento, em obediência ao nosso Pai, a Deus Pai, que o enviou para nos ensinar sobre as leis divinas do amor. E resignado, como Jesus também se mostrou, ainda na cruz, ele pediu
o perdão de Deus para nós. Então, nós somos ainda criaturas rebeldes e temos dificuldades para obedecer às leis de Deus e também temos dificuldades para obedecer às leis dos homens, às leis, às normas, né, as determinações que nos são colocadas. Se nós pensarmos na nossa desobediência, na nossa o contraponto que às vezes nós colocamos quando deveríamos acatar uma norma, uma determinação, nós temos inúmeros exemplos. Eu, quando estava colhendo material para nós podermos refletir, eu passei por uma exposição bem curtinha, né, um vídeo, e o expositor, abordando o assunto, ele disse o seguinte: bom, ele deu um exemplo muito atual, e ele falou o seguinte, deve ter a exposição ter sido assim, a coisa de uns 2 anos mais ou menos atrás, ele disse, por exemplo, fique em casa. Aí, mentalmente, eu fiz logo uma associação. Fique em casa, não faça a festinha do Covid, por exemplo. Mas esse seria um exemplo atual. Existem tantos outros que nós não obedecemos, leis de trânsito, não pise do mundo, eu estou abordando a nossa terra, o Brasil, por exemplo, 50% dos acidentes de trânsito são cometidos por embriaguez, por alcoolismo na direção. Ou seja, se beber, não dirija. E quantos desobedecem? E quantos, por isso, perdem a vida? E tiram a vida de muitas pessoas por desobediência. Então, levar ao choque, chorar, porque ela quer se convencer. Então, nós já, desde pequenos, nós nascemos assim, com essa rebeldia, porque nós não conseguimos ouvir uma determinação, uma norma e segui-la, sabendo que aquilo é uma medida de proteção. Nós não aceitamos assim. E quanto mais o tempo passa, quanto mais vamos ficando, não diria mais velho, com mais idade, aí vem aqueles problemas do egoísmo, né? Passando também pela rebeldia da adolescência. Então, voltando aqui ao texto de Lázaro, é isso que ele vem nos falar. Ele quer nos, quando ele diz que a obediência são para nos proteger, são para nos livrar, muitas vezes, do perigo e nos direcionar num caminho mais seguro. Então, quando somos obedientes, colocamos em ação o nosso raciocínio. Todavia, a obediência não é um automatismo, é a capacidade que nós vamos usar em entender e compreender que aquela medida é boa para nós, vai nos ajudar, vai nos direcionar num caminho mais seguro. Então,
não é passividade, como às vezes tentamos dar essa conotação e dizer que obediência, não, eu não quero obedecer porque eu sei disso e daquilo. Isso tudo vem do nosso orgulho. Então, nós temos discernimento para saber aquilo que nós precisamos. E quando eu digo em termos de leis da terra, né, leis dos homens, quando alguma norma é colocada e nós sentimos que ela não nos ajuda, ou que ela realmente só nos prejudica, que não está trazendo nada de positivo, o que nós fazemos? Nós tentamos mudar, né? Tentamos, às vezes, nos aglomerar, nos juntar para tentar mudar aquele quadro. Então, nós temos, sim, que ter discernimento. Agora, acreditar em termos das leis divinas, nós sabemos que são leis naturais criadas por um Pai, um Deus Pai, onipotente, um Deus misericordioso, que sabe muito bem das nossas necessidades, como nosso Criador. Ele sabe das necessidades do nosso espírito, que é imortal. Sabe que nós necessitamos de evolução, de seguir nessa escala ou nessa estrada que vai fazer de nós espíritos mais puros, espíritos compreendendo as verdades das leis divinas que nós necessitamos como ser imortal. E nós, como criaturas divinas, estamos naturalmente, sem contestação, sujeitos a essas leis. Então, desse modo, o consentimento da razão significa, em suma, estar cônscio, né? Estar consciente dos deveres que nos competem como filhos de Deus e como espíritos imortais. É o mesmo que nós estarmos comprometidas com suas próprias atitudes. E obedecer deve ser uma virtude ativa. Não é algo, eu vou obedecer por obedecer. Como já foi dito, nós vamos realmente colocar a obediência de uma forma construtiva em nossas vidas, entendendo que é necessário, é para o nosso bem, é de acordo com a nossa necessidade. Por isso, Lázaro coloca que a obediência é o consentimento da razão. E se nós somos espíritos em aprendizado, dentro da experiência humana, né, na carne, indo, nossos instintos ainda mal direcionados têm dificuldades em aceitar os próprios erros. Não se cansam de nos apresentar, de comentar e de nos ensinar, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, é o nosso grande dever. É a primeira tarefa que nós temos que trabalhar, e muito, é que o nosso orgulho não deixa que nós possamos evoluir, possamos progredir. E o egoísmo não faz parte do aprendizado, do ensino cristão, porque
nós somos todos irmãos nesta terra e devemos nos amar como foi colocado ao próximo, como a nós mesmos. Então, quando a gente conseguir entender e aceitar, nós vamos obedecer plenamente esses mandados da lei divina. E, para isso, se nós temos dificuldades, o que nós podemos fazer para vencer essas dificuldades? Nos conhecer, conhece-te a ti mesmo, que a verdade vai te libertar, usar a nossa fé, nos instruindo para poder alimentar o nosso espírito, e nós temos a grande benesse da oração, que nos coloca em sintonia com o plano espiritual maior, para que possamos ampliar a nossa percepção intuitiva e agir se direcionando no bem. Então, por isso, a obediência é uma virtude ativa, não é um autônomo. Nós temos que cultivar pensando nessa dinâmica e não de formas totalmente equivocadas. E ainda, para isso, nós temos o nosso irmão maior. É só a gente seguir o ensinamento do Cristo Jesus, que viveu essas virtudes até os seus últimos minutos. Então, aqui, como Lázaro coloca, do ponto de vista cristão, obediência é acolher as leis divinas, sempre tendo como referência o entendimento e as implicações. Isto quer dizer, aceitar de forma dinâmica, vivendo, ativando em nós essas leis, e não com a passividade, com a acomodação. Obediência não é acomodação. Assim como nós podemos também dizer, eu diria, na mesma chapa, da mesma forma, a resignação, que é a outra virtude em voga, é muitas vezes interpretada como acomodação. E nós podemos, com toda certeza, dizer: ser resignado não é ser acomodado. Também não é cruzar os braços, ficar prostrado na terra, sem lutar, sem tentar se reerguer. Não, resignação não é isso. Resignação é a aceitação daquilo que eu não posso mudar, que não está ao meu alcance. É depois da gente ter tentado o nosso melhor, da gente ter ativado todas as possibilidades que nós temos para reverter um quadro, para mudar uma situação, para resolver um problema. E no final, nós vamos nos encontrar sem mais possibilidades de ir com aquele caso, com aquilo, aquele sofrimento, aquela dor adiante, porque escapa da nossa capacidade. Então, nós vamos simplesmente chegar à conclusão que não é da nossa alçada, nós não podemos reverter aquela situação. E, através da nossa fé, nós vamos reconhecer e vamos dar graças a Deus, porque nós sabemos que Ele
sabe o que é melhor para nós. E aquela situação que muitas vezes nós estamos com dificuldade é aquilo que vai nos ajudar como espírito necessitado para alcançar pouco a pouco uma etapa, um nível de espírito mais purificado. Então, nós temos que dar graças a Deus por essa chance. Aí nós nos perguntamos, né? Ela está falando isso, eu mesmo posso me perguntar, e dói o que está se passando, aquele sofrimento, dói. Dói muito? Pode doer muito. Mas nós já falamos das nossas possibilidades, da possibilidade da oração. E se nós temos fé, nós entregamos. Nós entregamos a Deus pedindo forças para que nós possamos passar por aquilo que a gente não consegue, que a gente não pode mudar. E não querendo tratar a situação com revolta ou querendo questionar a Deus. Às vezes nós chegamos até a esse absurdo, porque se nós estamos passando por aquilo e não podemos, com a nossa influência, com o nosso, com as nossas possibilidades, mudar, é porque nós precisamos passar. A criatura, de forma amorosa e humilde, compreende e aceita a situação que a vida está propondo para ela. É por isso que Lázaro fala que a resignação é o consentimento do coração. Porque com amor, com empenho, nós tentamos, nós usamos os meios que nós temos na Terra, muitas vezes, e não devemos esquecer, antes de mais nada, de usar a nossa sintonia espiritual para pedir ajuda. E se naquela hora que a gente está querendo aquela ajuda, se nós não estamos obtendo, é porque não é para nós obtermos. E por que a revolta? Porque o desespero. Vamos também usar a inteligência? O que isso vai nos trazer? O que isso pode nos trazer é importante. Descontrole, desarmonia, doenças, né? E doenças, às vezes, perigosas, que pode nos levar ao desfalecimento. Porque quando nós estamos impregnados de ira, revolta, nós nos deixamos tomar totalmente por uma dor, sem tentar nos aliviar através dos meios de ajuda, procurando, às vezes, a ajuda de quem pode, de alguma forma, no sentido metafórico, mais leve, quer dizer, um pouco mais elevado, mais aliviado, e em busca dessa felicidade que a gente pode encontrar aqui mesmo, se nós agirmos da forma correta, se nós agirmos com a fé, com o entendimento que nós adquirimos. Mas não adianta ler todos os livros, ouvir o Evangelho e não colocarmos em prática. Qualquer coisa que nós façamos, que nós aprendemos e não colocamos em prática, gente, é tempo perdido, né? E mesma coisa é com a vida que é mais importante, o lado que é mais importante para nós, que é a vida espiritual, porque essa é a vida do ser imortal. E foi isso que o Lázaro quis colocar quando ele falou que a resignação é o consentimento do coração,
é aceitar aquilo confiando na misericórdia do nosso Pai. Lázaro também vai colocar que, como ele disse no primeiro parágrafo, que quando Jesus veio até nós, nessa época se encontrava, né, em Jerusalém, era vamos dizer, um poço de corrupção, a sociedade romana fazendo e desfazendo a seu belo modo, os impostos, etc. Mas parece que a corrupção existe há muito tempo, antes de Cristo continua, né? Mas vamos ver aqui o que diz no segundo parágrafo o espírito Lázaro. Ele diz que cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Ou seja, no tempo de Jesus, era toda essa balbúrdia que estava acontecendo na sociedade romana, que dominava aquela área, e ele fala que Jesus veio numa sociedade muito ligada aos cultos, vamos dizer assim, a toda aquela manifestação da matéria. Ele veio trazer os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal que ele incorporou. E aí, quando Lázaro diz que nossa época, que cada época tem uma marca, virtude ou vício que tem a colocar o momento que se está vivendo a salvo ou a perda. E ele diz que a virtude da vossa geração, isso lá no tempo de Kardec, né? 1863, foi quando ele deu essa mensagem, né? Século XIX, e ele diz que o vício daquela época, a virtude era a atividade intelectual, que estava tudo florescendo, né? As correntes de ilusionismo e as correntes, os humanistas e românticos e etc., e até os nossos dias, né? Que nós vemos agora o desenvolvimento através da intelectualidade, o que nós temos em termos de descobertas, em termos tecnológicos, mas ele diz também que se a virtude da geração é a atividade intelectual, o vício é a indiferença moral. Ele diz que, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Ou seja, existe sim esse lado das descobertas, do interesse, né, em todos os setores, e está certo, nós temos que evoluir desse lado, mas não podemos esquecer do lado moral. E ainda nós temos essa indiferença moral. E ele diz que submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Quer dizer, ele, o Lázaro, vem, por exemplo, entre várias mensagens, que não foi só essa mensagem que ele deixou no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas ele diz: obedecei-vos, submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele. Quer dizer, nós temos que continuar no progresso, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego
látego, um chicote, alguma coisa assim do gênero, né? Quer dizer, metaforicamente, simbolicamente dizendo, e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Quer dizer, eles vão puxar a rédea. Eles puxam a rédea. Se não seguir, realmente vamos ter dificuldades. Toda resistência orgulhosa, olha isso, toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. E ele termina dizendo: bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Prestarão dócil ouvido aos ensinos. Essa foi a mensagem de Lázaro em Paris, 1863. Então, gente, é trabalho na reforma, procurar os valores que nós precisamos encontrar para o nosso espírito. Vivendo a matéria, porque nós estamos nela, mas não supervalorizando essa matéria e tudo que nós adquirimos aqui materialmente, porque nós não vamos levar nada, né? Eu não estou falando novidade, só estou lembrando. É tudo que nós não vamos lembrar. Tudo que nós temos e que nós vamos levar com o nosso espírito imortal é aquilo que nós aprendemos e vamos continuar no aprendizado. Então, terminando, nós podemos dizer que há uma frase que é atribuída, às vezes, a São Francisco de Assis, ou a Chico Xavier, ou algum autor desconhecido, mas não importa. O que importa é que é uma frase oração para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, com essas palavras, que nós tenhamos muita obediência e resignação para que nós possamos beneficiar o nosso espírito imortal. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ana Maria. Agora vamos passar para a prece final e o passe. Vamos, então, colocar aqui uma imagem de Jesus. Vamos olhar o nosso Mestre Jesus, que sempre nos espera paciente, que sempre nos doa a sua mão para caminharmos aqui neste mundo que nos foi concedido para a nossa evolução. Essa dádiva que temos de viver neste mundo e de termos as experiências necessárias para crescermos. Obrigada, Pai de bondade. Obrigada, Jesus amado. Obrigada, queridos espíritos amigos que nos assistem. Agradecidas pelas palavras do Evangelho desta noite, que nos falam da obediência e resignação, como virtudes ativas que são necessárias para o nosso crescimento, para podermos caminhar e vencer a nossa jornada neste planeta. Agradecidos pela essa mensagem do Lázaro,
que nos mostram que obedecer é realmente obedecer às leis divinas, é aceitar os ensinamentos que o Pai nos oferece, é saber aceitar a lei do amor, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A lei da justiça, do amor e da caridade, que são processos ainda que estamos a aprender. A resignação de termos estas leis e obedecê-las, de aceitar aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de ensinamento, aqueles momentos de provas, para que possamos sair vencedores das nossas experiências nesta encarnação, agradecendo a Jesus e aos seus mensageiros, que vêm sempre, nos exortam sempre a seguirmos em frente, fazendo a nossa parte, que essa é importante, fazendo também, trabalhando no nosso caminho, porque teremos sempre o auxílio, a ajuda do nosso Pai Celestial, de Jesus e dos seus mensageiros. Que assim seja. Vamos agora ao passe. Todos nós, nas nossas casas, nos nossos lares. Vamos agora ficar com o corpo bem relaxado, respirando suavemente, bem mais profundo. Vamos agora sentir do nosso lado o Espírito amigo, mensageiro de Jesus, que nos irá dar o passe. Vamos sentir fluidos benéficos que caem sobre nós, fluidos que penetram no nosso corpo através do chakra coronário, sentindo a leveza desses fluidos se espalhando por todo o nosso corpo. Os fluidos penetram nos nossos órgãos, indo até as nossas células, curando-nos de todas as enfermidades, renovando-nos, também curando o nosso espírito, o nosso ser, levando-nos luz, levando-nos paz, levando-nos saúde espiritual, harmonia, força interior, alegria, me sentindo neste momento renovado, sadio, com muita paz. Agradecemos a Jesus por tudo que recebemos. Vamos agora pensar na nossa família, nos nossos entes queridos, o companheiro ou a companheira,
pensar nos filhos, nos nossos pais, nos nossos irmãos. Vamos pensar agora também nos nossos amigos, enviando-lhes muita luz, saúde, prosperidade. Os nossos conhecidos, para aqueles com quem temos problemas, ou eles conosco. Vamos enviar também o nosso amor, o nosso carinho para os nossos entes queridos desencarnados, mas sem apego. Para os desencarnados, Bento Maciel, de 6 anos, Celina Neumann, Verna Tetens, Roland Lyman, por todos eles, a misericórdia do nosso Pai. Vamos também pedir pela cidade em que estamos, muita luz em todos os cantos da cidade em que moramos, do país em que estamos. Luz, paz. E para todo o nosso planeta, países em conflitos, países com grandes necessidades, a misericórdia do nosso Pai, de Jesus, sobre todos esses irmãos.